Na nossa última reunião do grupo de pesquisa do doutorado, minha orientadora pediu que eu desse um spoiler da tese, falando aos colegas sobre as ideias das atividades potencialmente lúdicas e das atividades potencialmente lúdico-pedagógicas. Para ensaiar para a defesa, eu tive a ousadia de fazer essa mini divulgação científica. Afinal, ao falar de ludicidade, pode-se dizer que as atividades são lúdicas? Vamos falar sobre isso, mas só depois da vinheta. Para que as coisas comecem a fazer sentido, seja em uma pesquisa, em um texto, em uma conversa acadêmica, é costume que a gente parta de um conceito. Conceito é a resposta para a pergunta do tipo: o que é tal coisa? Geralmente, em assuntos científicos, nós temos vários autores, várias dimensões de respostas diversas. Cabendo então à pessoa que está fazendo o trabalho, né, o interessado, que está construindo a argumentação, trazer os conceitos encontrados na literatura e dizer em qual deles vai se apoiar. No campo da ludicidade, não é diferente. Há conceituações diferentes, algumas vêm diretamente do senso comum, outras são fruto de elaboração científica, mas a diversidade conceitual acontece especialmente quando se identifica a área do conhecimento da qual se está falando. Então, sem desconhecer que há outras conceituações, eu optei e iniciarei pela resposta de Lucchesi para a pergunta: o que é ludicidade? Ele inicia a desenvolver essa conceituação no final da década de 1990, início dos anos 2000, e vem aprimorando essa ideia desde então. Para ele, ludicidade é plenitude de experiência interna em conformidade com cada nível de idade e maturidade. Estar lúdico é ser capaz de fazer o que se tem que fazer com alegria, com inteireza. Nessa citação, há alguns destaques. O primeiro é plenitude. No momento em que o indivíduo está lúdico, ele sente-se inteiro. Ele nem vê o tempo passar. Ele está pleno. Tem alguns que chamam isso de estado de graça, outros chamam de alegria plena. É semelhante a um nirvana. Outro elemento que ele traz na citação é que a ludicidade é interna. Ela ocorre dentro do indivíduo. Não é o jogo, mas o que acontece por dentro do indivíduo que joga, ou que brinca, ou que canta, ou que lê, ou que aprende, ou que pinta, sei lá. A ideia de ludicidade traz consigo toda sorte de subjetividade, toda a bagagem de vivências do indivíduo. Portanto, elas vão fazer a diferença. Vai fazer diferença a idade e a maturidade do indivíduo. A inteireza fica por conta de que a pessoa lúdica sente-se contente de corpo, razão e sentimentos. Não há divisões. Partindo desse conceito lucchesiano, mesclando com aportes de vários outros autores, tais como a professora Cristina Dávila, a professora Conceição Lopes, professora Tânia Fortuna, entre vários outros, eu amalgamei o meu conceito de ludicidade, que eu trouxe no slide, somente a parte que está no resumo da tese. O conceito completo só depois da defesa. Assim, eu digo que a ludicidade é um fenômeno anímico, interno, autotélico, ou seja, tem razão de ser em si mesmo. Não precisa de porquê, simplesmente é. Ontológico, nasce com a pessoa, já vem de fábrica. Relacional, é em relação que você se sente lúdico, é na relação com uma pessoa, com uma pintura, com uma música, com um objeto qualquer, mas é nessa relação. É afetivo e que revela um estado de prazer, de inteireza, de plenitude, de fruição e de fluxo positivo de emoções. Você só sente emoções boas. E isso ocorre quando você está imerso em uma situação que te arrebata, de forma que você nem vê o tempo passar. Aliás, você nem percebe onde é que você está, o que você está fazendo. Você evade da realidade. Você se sente infinito. E você deseja que isso nunca mais acabe.
é um estado de brilho interno, de boniteza, como diria Freire, um estado invisível aos olhos, mas essencial ao coração. Daí o gancho para a tese de usar como fio condutor os trechos do livro do Pequeno Príncipe. Eu aproveito para fazer o destaque para o termo interno. Isso porque a ludicidade acontece dentro do indivíduo e não fora dele. Externo a ele, nós temos manifestações, dispositivos que podem suscitar a ludicidade a ocorrer ou não. Por exemplo, são manifestações externas de ludicidade, metáforas lúdicas, vivências, jogos, brincadeiras, festas, recreação, atividades lúdicas. E será que uma atividade é lúdica ou ela pode ser lúdica? Eu fui buscar a resposta na teoria de Lucchesi para sustentar as minhas ideias. Ele diz que não existe brincadeira lúdica, jogo lúdico, atividade lúdica. Existem sim brincadeiras, jogos e atividades que podem gerar em alguns sujeitos estados afetivos internos com características de alegria, de bem-estar, de bom humor, assim como podem gerar em outros sujeitos estados internos de incômodos ou estados internos negativos. Aí está, há uma potencialidade e não uma certeza. Então, quando você fala atividade lúdica, talvez a terminologia não seja a mais adequada, pois pode levar pessoas que não tenham especialidade em educação a um sentimento de decepção, sei lá, às vezes talvez até de culpa, quando em um momento do seu trabalho ousar fazer uma dessas atividades na sala de aula e acontecer de que nem todos gostem, ou então que nem todos se sintam lúdicos. E aí vai ficar no ar a pergunta: onde foi que eu errei? Por que a atividade lúdica não deu certo? Não foi lúdica para todos da mesma forma. Eu passei por essa situação, foram 2 vezes, e isso me sacudiu para compreender na pele que o que é lúdico para um nem sempre é lúdico para o outro. E tá tudo certo, é assim mesmo que funciona. Então, durante os estudos e as pesquisas no doutorado, eu vim amadurecendo a ideia de que a atividade não é lúdica, mas ela pode ser lúdica. Ela tem um potencial de ludicidade, que pode se efetivar ou não, dependendo de várias circunstâncias. E a principal delas, determinada pelo próprio indivíduo. Por isso, eu apresentei a ideia, que já está em artigos, pôsteres e capítulos de livros, além da tese, que são as manifestações externas da ludicidade, a atividade potencialmente lúdica, APL, e a atividade potencialmente lúdico-pedagógica, APLP. O próprio nome já traz ressalvas conceituais. Potencialmente indica que a ludicidade é subjetiva, pode ou não se fazer presente. Portanto, a atividade pode vir a ser lúdica ou não. Depende da experiência do sujeito. Uma atividade potencialmente lúdica, a APL, é aquela que pode fomentar um estado de consciência livre, criativo, um estado de fluxo positivo de emoções. Implica em inteireza, em evasão do tempo e do espaço, um movimento de enlevo subjetivo, um contínuo processo de autoconstrução e construção do mundo, estimulando processos cognitivos e afetivos, mas que depende da vivência ser positiva para ser lúdica. Já a atividade potencialmente lúdico-pedagógica, a PLP, é, além de potencial, pedagógica. Isso indica que ela concerne a todo o processo educativo, não somente a etapa de ensino, a chamada etapa didática, mas sim que ela perpassa em nível macro todo o ambiente de construção de conhecimentos. A atividade traz em si a linguagem lúdica, com intencionalidade de um conteúdo didático, não sob a ótica utilitarista, mas como fluxo de plenitude e de inteireza, que sentimos, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa. Quem nunca ficou tão contente? Poxa, eu aprendi isso daqui, eu estava batalhando tanto. E aí aquilo te faz sentir de um jeito contente que você nem sabe explicar às vezes. Para sustentar, eu trouxe palavras da minha orientadora, ao explicar a ludicidade presente no fazer didático, na chamada mediação didática.
No contexto da aula, né, que eu costumo chamar de contexto áulico, a ludicidade é força motriz que impregna primeiramente o professor, elevando o seu estado de espírito para um sentimento de proatividade, de alegria interna e o impulsiona a ações desencadeadoras de aprendizagens. Eu deixei o destaque aí de que o primeiro a sentir o lúdico precisa ser o professor. Quando há uma ludicidade autêntica no docente, o aluno sente. E sei lá, parece que se contagia com esse vírus do bem, do bem-estar interno, do brilho, do contentamento, sem que isso seja atravessado por ideias hedonistas ou de utilitarismos, no sentido de usar a ludicidade para uma finalidade. Daí a ideia de autotelia da ludicidade. Ela é a sua própria finalidade. Ela tem fim em si mesma, assim como o amor. Você ama para quê? Você ama simplesmente. Não precisa ter motivo, não precisa ter objetivo. Quem precisa de objetivo, além da própria sensação positiva interna, está se servindo da ludicidade em uma lógica utilitarista. Dessa maneira, dá para perceber que por trás da ludicidade e o seu conceito, seja ele lucasiano ou um outro, há um paradigma lúdico, ou seja, subjazem às discussões conceituais de ludicidade os paradigmas epistemológicos da ludicidade. E eles trazem não só conceitos, mas também e principalmente como a sociedade vê e como a sociedade compreende a ludicidade, além de como as influências sociohistóricas incidem nela. Na tese, eu desenvolvo essas ideias paradigmáticas, do paradigma do lúdico total e do paradigma do lúdico real. Mas isso é cena para uma próxima oportunidade. Inclusive, eu falarei um pouquinho sobre isso na defesa. São ideias novas e eu estou bem receosa, ao mesmo tempo que bem curiosa, para ver o que é que a banca vai falar. Eu trouxe aqui somente as referências citadas nos slides. Obrigada pela sua atenção. Eu espero ter contribuído um pouquinho com a discussão da ludicidade. Até uma próxima vez.